Abra comigo a sua Bíblia. Livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 1. Versículo de número 8. Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 1. Versículo de número 8. Vou esperar que os irmãos encontrem, para que eu possa fazer a leitura da santa e bendita palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. Versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu quero pedir agora a sua atenção, por gentileza, e vou pedir para você não dormir. Se alguém do seu lado dá uma cochilada aí, você dá uma cutucada, para que ele não durma. Eu quero que você abra o seu coração para receber de Deus a palavra que Ele colocou no meu coração para esta noite. Talvez não seja aquela palavra tão eloquente como sempre, né? Mas o que importa é o que Deus reservou para nós nesta noite. Eu poderia falar nesta noite, irmão, sobre o poder do amor. Eu poderia falar sobre o poder da sabedoria. Eu poderia falar sobre o poder da experiência, o poder da paciência, o poder da inteligência, o poder do conhecimento, o poder do abraço, o poder do olhar. Eu poderia falar também sobre o poder da amizade, o poder da influência, o poder do dinheiro. Mas eu quero falar nesta noite sobre o poder do Espírito Santo. Aliás, nós como salvos precisamos viver no poder do Espírito. Andar no poder do Espírito. Por que andar no poder do Espírito, pastor? Porque durante a caminhada da vida cristã, você vai passar pelo deserto. Grave isso aí. Você vai passar pelo vale. Você vai passar pela cova. Você vai passar pela fornalha. Você vai passar pela noite escura. E só no poder do Espírito Santo você será capaz de vencer o deserto, o vale, a noite escura, a cova dos leões e a fornalha de fogo. Precisamos do poder do Espírito Santo para cantar, pregar, ensinar, testemunhar e amar. Precisamos do poder do Espírito Santo. Mas agora eu quero dar uma olhada com vocês lá no Antigo Testamento. Por favor, não durma. No livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo 28 e 29. Veja bem o que está escrito lá. Depois disto, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quem está falando é o próprio Deus, através do profeta Joel. Ele está dizendo: eu vou tirar do que é meu, eu vou tirar do meu próprio ser,
e derramar sobre toda a carne ou sobre todos os povos. A palavra derramar aí nos faz lembrar, meus queridos irmãos, uma chuva abundante enchendo os rios até transbordar e gerando vida. A palavra derramar lembra-nos o óleo na cabeça do rei, descendo pela barba e enchendo o cálice. Lembra do salmista Davi? Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Sabe por que ele disse isso? Quando na cerimônia da unção de um rei, em alguns lugares do Oriente Médio, geralmente o rei tinha uma barba longa e se colocava um cálice aqui e ele curvava um pouco a cabeça, e aquele que ia ungir o rei derramava o óleo sobre a cabeça do rei, de tal maneira que o óleo encharcava o cabelo, descia pela barba, pingava no cálice, até que o cálice enchia plenamente e transbordava. Obrigado. Sabe o que isso significa? A cabeça do rei simboliza a cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. E é da cabeça da igreja que vem o óleo para a igreja do Senhor Jesus, enchendo-a até que ela transborde do azeite do céu. Derramar ainda nos lembra, estou na introdução e não vou forçar muito a garganta, nos lembra a consagração do sumo sacerdote, evangelista Pablo. Quando ia se consagrar o sumo sacerdote, além da roupa que ele vestia, usava-se um óleo específico, que era fabricado unicamente para a unção do sumo sacerdote. E na hora da consagração do sumo sacerdote, o óleo também era derramado onde, irmãos? Na cabeça. Da cabeça descia, escorria pela barba, da barba para a gola, da gola para, pelo vestido do sacerdote, até a orla, de tal maneira, acho que você já leu sobre isso, que o sacerdote ficava, ou o sumo sacerdote, ficava completamente encharcado de azeite. Cabeça encharcada, barba encharcada, gola do manto encharcado, vestido encharcado, orla também encharcada. O que é que eu aprendo aqui, irmãos? Deus quer nos encher do seu Espírito de tal maneira que nós venhamos ficar encharcados, pingando azeite, derramando unção do céu. Você não pode sair daqui nesta noite da mesma maneira que você entrou. Você não pode sair daqui esta noite vazio. Você não pode aceitar sair daqui esta noite sem receber o poder do azeite do céu. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Oh, aleluia! Quem está sentindo a presença dele? Ele está na casa e o vaso está assim, de boca para baixo,
procurando vasos que estejam desembocados para que ele possa embriagar com o azeite do céu. Aleluia! Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vamos lá, meus queridos. Derramarei sobre os filhos, as filhas, os velhos, não vão ficar de fora. Filhos e filhas e os velhos. Derramarei também do meu espírito sobre os jovens, servos e servas. O que é que eu aprendo aqui, irmãos? É que Deus não faz acepção de pessoas. Não importa a classe social, não importa a idade, não importa o status, não importa a etnia, se é salvo em Cristo Jesus e o nome está no livro da vida, está apto, habilitado a ser cheio do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Quem está sentindo a presença dele? Eu derramarei sobre os filhos e filhas, e eles, resultado, profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens, visões e revelações. Sabe o que o profeta está dizendo? Deus está falando por intermédio do profeta. Eu quero encher uma geração do meu espírito com tanto poder, para que haja profecias, revelações, visões, para que essa geração seja marcado por pessoas cheias, revestidas do poder que faz a diferença, do poder que ergue, do poder que levanta, do poder que marca e do poder que faz a transformação de vidas. É isso que ele está dizendo. Eu quero levantar uma geração poderosa. E só pode haver uma geração poderosa, irmãos, se ela for cheia do Espírito Santo. Só pode haver uma geração forte se ela for cheia do Espírito Santo. Só pode ter visões, revelações e sonhos se a geração for cheia do Espírito Santo. Aleluia. E agora eu vou caminhar um pouco mais. Aleluia. Atos capítulo 2. É lá que a promessa se cumpre. E a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Reunidos com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Olhando para o mesmo lugar, para o céu. Esperando a mesma coisa. E eles ficaram ali, perseverando durante 10 dias. Orando, louvando, esperando o cumprimento da promessa de Joel, capítulo 2. E aí vem uma palavra que eu acho interessante, uma palavra bem pequena. De repente, veio do céu um som veemente e impetuoso e encheu toda a casa. De onde veio o som? Do céu. Mas o som que veio do céu encheu a casa. Mas o som veio do céu. É do céu que vem a graça. É do céu que vem o poder do Espírito Santo. É do céu que vem a salvação.
É do céu que vem os dons espirituais. É do céu que vem o perdão dos pecados. É do céu que vem a libertação. É do céu que vem as visões e revelações. É do céu que vem azeite. É do céu que vem o Espírito Santo. Foi do céu que veio Jesus. Foi do céu que veio a alegria da salvação. Aleluia. E de repente, de uma hora para outra, algo sobrenatural, algo espiritual aconteceu naquele lugar. Aleluia. Primeiro, o que ficou cheio, a casa. Mas não foi só a casa que ficou cheia. O que mais ficou cheio? Disse que, o texto diz que todos, quase 120 pessoas, todos foram cheios, aleluia, cheios do Espírito Santo. Sabe o que isso significa? Ninguém ficou vazio naquela casa. Ninguém saiu dali vazio. Todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe o que é que eu quero dizer esta noite? Não saia daqui vazio esta noite, porque o Espírito que desceu no dia de Pentecostes também está nessa casa, e Ele quer lhe encher esta noite, para que você saia daqui cheio do Espírito Santo. Aleluia. Oh, aleluia. E todos foram cheios do Espírito Santo. Meus queridos, um crente cheio do Espírito Santo, ele é diferente. Um crente cheio do Espírito Santo, ele fala diferente. Vai anotando. Ele olha diferente. Ele anda diferente. O toque dele é diferente. O abraço dele é diferente. Quando ele chega, é diferente. Quando ele sai, é diferente. Quando ele prega, é diferente. Quando ele ensina, é diferente. Quando ele canta, é diferente. Sabe por quê? Porque quando ele prega, quando ele canta, quando ele ensina, quando ele chega, a presença do Espírito Santo chega. Aleluia. E todos foram cheios do Espírito Santo. E um detalhe importante, irmãos. Eu acho que não vai dar tempo de pregar toda a mensagem. O barulho foi tão grande, presbítero de Wagner, que Pentecostes gera barulho. Pentecostes gera o que, irmãos? Ser cheio do Espírito Santo gera barulho. E barulho gera o que? Movimento. Poder do Espírito gera barulho, e barulho gera o que? Mover. E o barulho foi tão grande que a multidão, ouvindo o barulho, afluiu, correu para lá para ver o que estava acontecendo. Sabe o que eu aprendo aqui? Uma igreja cheia do Espírito Santo atrai vidas, atrai pessoas, atrai gente, atrai aquele que precisa de um milagre, que precisa de uma libertação, que precisa de uma cura. Vem, porque vê que naquela igreja há um mover do Espírito. Aleluia. E correram para lá para ver o que estava acontecendo. E uns ficaram atônitos, admirados, e perguntavam: o que é isso? O que está acontecendo? Nunca vimos isto antes. É algo novo, é algo inédito. Agora outros criticavam e diziam: estão bêbados, estão ébrios, estão embriagados.
a esta hora da manhã, o que é que eu aprendo aqui? Vai atrair pessoas que vai aderir ao nosso grupo, à nossa igreja, mas também vai atrair aqueles que vão criticar, que vão jogar pedra. Mas o importante é que vai atrair, é que vai trazer. Aleluia. Eu vi contar uma história verídica, irmãos, no interior do estado da Bahia, numa igreja de Sapé. Acho que é Sapé que fala, né? Os irmãos estavam orando e de repente começou um mover tão extraordinário do céu naquela igreja. E aquela igreja era numa fazenda. E de repente um barulho enorme, estrondoso, de línguas estranhas. E o dono daquela fazenda, olhando para aquela igreja, ele viu que aquela igreja de Sapé estava pegando fogo. E ele, desesperado, chamou alguns dos seus empregados e disse: vamos até lá para ver o que está acontecendo. Aquela gritaria é porque a igreja está pegando fogo e os crentes estão morrendo queimados. Mas quando ele chegou lá, irmãos, que empurrou a porta daquela igreja e entrou, os irmãos estavam de joelhos, cheios do Espírito Santo. Mas tão cheios do Espírito Santo, que parecia que a igreja estava pegando fogo. E o fazendeiro chegando ficou surpreso, porque não era fogo natural, era fogo espiritual. Já pensou, irmãos, a gente está reunido aqui esta noite e começar a mover tão poderoso do Espírito Santo, um avivamento tão grande, que aí vai brotando lágrimas, crente caindo de joelhos, chorando, gritando, falando línguas, e daqui a pouco os vizinhos começam a olhar para a igreja e tem a impressão de que ela está pegando fogo, e quando chega aqui não é fogo natural, é fogo espiritual. Os crentes estão incendiados com o poder do alto. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória! E de repente, irmãos, Pedro se levantou no meio daquela multidão. Lembra que eu disse que temos que pregar no poder do Espírito? Pedro pregou com tanto poder que a igreja, que era composta de quase 120 membros, naquela pregação do apóstolo Pedro, quase 3.000 almas se converteram a Cristo no dia de Pentecostes. A igreja pulou de 120 membros para mais de 3.000 membros em uma só noite. Porque só no poder do Espírito Santo haverá libertação e salvação de almas. Nós não podemos aceitar, irmãos, ser vazios. Nós não podemos ficar sem o Espírito Santo, sem o seu poder, sem a sua presença. Por quê, pastor? Porque quem tem o Espírito Santo tem uma vida cristã vitoriosa e vive acima da média. Grave isso aí. Quem tem o Espírito Santo tem uma vida cristã vitoriosa e está acima da média. Crente cheio do Espírito Santo vence o diabo. Crente cheio do Espírito Santo vence o pecado. Crente cheio do Espírito Santo vence o mundo, o império do mal e o sistema pecaminoso.
Crente cheio do Espírito Santo vence a natureza caída. Crente cheio do Espírito Santo vence a tentação. Crente cheio do Espírito Santo é bênção, abençoado e abençoador. Crente cheio do Espírito Santo, o Espírito flui através da vida dele. Eu vou provar para você isso na Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 16 e 17. Coloca aí, Luiz Augusto, por gentileza. Atos capítulo 5. Estou encerrando, irmãos. Versículo 15, 16 e 17. Toda a igreja leia esses dois versos de uma só voz, uníssono, bem alto, por gentileza. Vamos lá. 1, 2, 3, já. Será que nós já chegamos neste nível? Será que nós já chegamos nesse nível? Da cidade de Jerusalém, das cidades vizinhas, levavam em camas, leitos e macas, enfermos e endemoniados, e ficava na espreita. Onde Pedro vai passar hoje? Qual a rua que Pedro vai passar? Qual a casa que Pedro vai entrar? Vai eles com o doente, na cama. 3, 4 levando, vai levando. Onde? Já viu Pedro? Onde está Pedro? Está ali. Está na rua A. O sol está projetando a sombra dele para onde? Para cá. Está projetando a sombra dele para aqui. Então vamos colocar o enfermo aqui. Ele vai passar aqui e a sombra vai cobrir o enfermo. E o enfermo vai ser... Irmãos, o homem era tão cheio do Espírito Santo que ele tinha unção até na sombra. Você sabe o que é isso? Pedro não precisava nem orar. Apenas a sombra de Pedro curava o doente, porque Pedro tinha o Espírito Santo até na sombra. Aleluia. Você sabe o que é isso, irmãos? Você sem dizer uma palavra e alguém olhar para você e ficar curado? Você sem pregar uma mensagem, alguém tocar em você e ser curado? Sem você fazer uma oração, alguém te abraçar e ser libertado? Sabe o que é isso? Isso é poder do Espírito Santo. O homem tinha unção até na sombra, irmãos. Agora eu vou te mostrar um que tinha unção até nos ossos. Vai lá, Luiz Augusto, por gentileza, estou fechando. 2 de Reis, capítulo 13, versículo 20 e 21. Eu mostrei um que tinha unção até na... Agora eu vou te mostrar um que tinha unção nos ossos. Aleluia! Não sei se você está sentindo, mas eu estou. E Ele quer derramar sobre nós essa unção. Unção nos ossos. 2 de Reis, capítulo de número 13, versículo 20 e 21. E os irmãos vão ler para nós. Unção na sombra, agora unção nos ossos. Leia por gentileza, irmãos. Aleluia! Aqui está um homem que tem unção nos ossos, que tem Espírito Santo até nos ossos.
Ele já estava morto, não sabemos há quanto tempo. E aí a cova ficou aberta e alguém foi levando um morto e outro correndo da guerra. Pegaram o morto e jogaram na cova de... Quando o morto tocou nos ossos de Eliseu, o que aconteceu? Tocou, levantou, se colocou de pé. Saiu da cova e começou a correr. Aleluia! Eliseu, irmãos, tinha unção, poder, graça, Espírito Santo, até nos ossos. Paulo também tinha tanta unção que ele mandava os seus aventais. E aí eu vou finalizar com Atos, capítulo de número... Eu pulei um monte de parte da mensagem, mas a mensagem era para 1h30. Resumi 40 minutos, me perdoe. E eu quero pedir aos irmãos que leiam esse texto. Coloca aí, Luiz Henrique, por gentileza, Luiz Augusto. Atos 4:31. Veja que versículo maravilhoso. Atos 4:31. Igreja, por gentileza, e eu finalizo aqui agora. Olha que coisa maravilhosa. E tendo eles orado, primeiro fizeram o quê? Antes do poder descer, primeiro faz o quê? Ora. Sem oração não tem poder. Para ter poder precisa orar. E tendo eles orado, segunda coisa, moveu-se o... Aqui, irmãos, mover foi literalmente, aqui não é uma linguagem figurada não. Os alicerces do templo começou a mexer. Começou a tremer. Sabe o que é isso? Uma vez em Gandu, Bahia, você já ouviu falar nessa cidade, Gandu? O pregador Carlos Angles, não sei se ainda é vivo, ele começou a pregar e Deus tomou ele de tal maneira que o telhado da igreja começou a sacudir. Começou a sacudir, a tremer. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é poder de Deus. Eu acho que você nunca viu isso aqui, ou nós nunca vimos. Moveu-se o lugar. Terceiro, em que estavam reunidos, e todos foram cheios do... E com ousadia, saíram para pregar a palavra de Deus. Eu encerro dizendo, a igreja que vai marcar essa geração, os jovens que vai marcar essa geração, os velhos que vão marcar essa geração, os adolescentes que vão marcar essa geração, as crianças que vão marcar essa geração, os obreiros que vão marcar essa geração, os pregadores e mestres, cantores, tocadores que vão marcar essa geração, é aqueles e aquelas que estão cheios, aleluia, cheios do Espírito Santo.